homem que atropelou criança de 5 anos na Avenida São Paulo e não prestou socorro é identificado pela polícia. Primeira parcela do 13º salário vai beneficiar mais de 82 milhões de brasileiros. Pesquisa revela que as mulheres são as leitoras mais fiéis. Olá, boa noite. Pacientes foram retirados hoje da Clínica de Reabilitação de Dependentes Químicos de Biúna, que foi interditada nesta quinta-feira. A ordem partiu do Ministério Público. Veja a reportagem. Hoje pela manhã, o movimento era tranquilo na clínica no bairro Vila Lima. Dos carros que saíram do local, ao menos um estava com pacientes. Outros internos e funcionários conversavam ao sol. Na tarde de quinta-feira, as polícias militar e civil, junto da prefeitura, vistoriaram a clínica. O local foi interditado por ordem do Ministério Público da cidade. O interno do estabelecimento, de 36 anos de idade, chegou sem vida ao Hospital Municipal de Ibiúna. As circunstâncias da morte chamaram a atenção das autoridades. O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. No BO estava a versão de um representante da clínica. O paciente era de Suzano, na Grande São Paulo, e estava sob efeito de drogas e teria acabado de ser internado, o que chamou a atenção da vigilância sanitária. Segundo a informação dos proprietários, ele já veio com abstinência, foi trazido pelo resgate e morreu 2 horas depois da chegada na clínica. Ou seja, eles alegaram que o paciente não estava muito tempo na clínica, então não tem responsabilidade a clínica por esse óbito. Na quarta-feira, um outro paciente da mesma clínica, um homem de 24 anos, deu entrada no hospital municipal com lesões nos pulsos e corria o risco de perder uma das mãos. A família levou para ser atendido em Campinas. Um paciente em torno de 24 anos, que era interno dessa clínica, com problemas nas 2 mãos. Foi atendido. Neste caso, foi registrado um boletim de ocorrências como lesão corporal. Segundo o BO, o paciente contou a uma enfermeira que foi agredido e tomou choques elétricos. Um coordenador da clínica afirma que o paciente estava muito agressivo e por isso precisou ser amarrado em uma cama. De acordo com a Secretaria de Saúde de Biúna, o estabelecimento não tem licenças de funcionamento e da vigilância sanitária. São cerca de 50 pacientes, alguns deles menores de idade. Outro problema constatado foi a existência de grades. Dentro das novas normas, postas esse ano pelo Estado, dentro de um roteiro que nós temos, essas grades são proibidas, porque ela constata a involuntariedade do paciente. O inquérito foi aberto pela Polícia Civil para que a morte seja apurada. Ninguém foi preso e o proprietário da clínica não quis conversar com nossa equipe. O atendimento da delegacia que foi incendiada na última quarta-feira em Itu foi normalizado. Segundo o delegado, o local destruído funcionava como depósito e acumulava arquivos de 10 anos. A investigação trabalha com a possibilidade do incêndio ter sido criminoso. Do prédio principal, apenas a porta foi danificada. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros 2 horas depois do início. A moto de um policial e uma viatura atingida também ficaram destruídos. A Prefeitura de Sorocaba anunciou agora há pouco a rescisão do contrato com a Gomes Lourenço para serviço de coleta de lixo, transporte e destinação do lixo na cidade. Segundo o Poder Executivo, a empresa descumpriu obrigações contratuais. A partir de amanhã, um consórcio formado por 3 companhias começa a realizar o serviço na cidade. Esse consórcio venceu uma licitação emergencial. Flagrante, um homem foi preso suspeito de praticar vários furtos na Vila Progresso, em Sorocaba. O último deles foi a um açougue, mas nesta padaria a ação foi gravada pela câmera de monitoramento. Agora sim você vê a imagem. O rapaz usa a camiseta para tentar esconder o rosto. Ele coloca dinheiro nos bolsos e ainda leva a gaveta do caixa. De acordo com a PM, moradores reconheceram o assaltante. O suspeito de 30 anos foi levado ao CDP de Sorocaba. Um homem foi preso e outros 3 conseguiram fugir nesta madrugada depois de assaltarem uma lanchonete no Jardim Padre Bento, em Itu. O dinheiro do caixa foi recuperado pela polícia. A viatura da PM passava pelo local quando os suspeitos saíam do comércio. 3 deles fugiram de carro e deixaram para trás um dos comparsas.
Todos estavam armados e com o suspeito preso foi encontrado um revólver calibre 38. O homem foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. Motorista que atropelou um menino de 5 anos em Sorocaba se apresenta à polícia. No dia do acidente, ele fugiu do local. Veja a reportagem. O homem de 47 anos foi identificado por meio dos números das placas anotados por testemunhas. O carro dele aparece nestas imagens feitas pela Urbis. Ele dirigia o carro da empresa em que presta serviços, uma firma que atua na construção civil. Nas imagens, o motorista sai de um posto e segue pela Avenida São Paulo. Intimado, o homem veio até a delegacia na Vila Hortência para prestar depoimento. De acordo com a delegada que acompanha o caso, ele parecia abalado. Contou que, como chovia no momento do acidente, não viu em que bateu e, como ficou assustado, preferiu não parar. Como não houve flagrante, ele foi liberado. A versão do homem será confrontada com a de familiares, que afirmam que o menino se soltou da mão da avó quando descia do ônibus, atravessou a rua e foi atingido pelo carro. O garoto recebe atendimento neste hospital particular. A mãe conta que o filho tem lesões nos pulmões e na cabeça. Está desacordado, mas começa a reagir. A família quer que o atropelamento seja esclarecido. Para a mãe, nada justifica fugir do local do acidente. Mesmo que nem um motorista batendo um cachorro, assim, se a pessoa tem consciência, parasse, né? Agora a polícia que faça a justiça, né? Na rodovia que liga Sorocaba a Itu, um motociclista morreu depois de ser atropelado por um caminhão. Segundo a polícia rodoviária, a vítima tentou ultrapassar a fila de veículos e se chocou com outra moto. Ele caiu na pista e foi atropelado. Em Sorocaba, uma caminhonete capotou, bateu em 2 postes de iluminação e uma placa da prefeitura na Avenida São Paulo. O veículo ainda quebrou galhos e, segundo a polícia rodoviária, a motorista perdeu o controle e invadiu a pista contrária. Ninguém ficou ferido. Ainda em Sorocaba, um capotamento deixou 3 pessoas feridas no Parque São Bento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o casal e um adolescente foram encaminhados para o Hospital Regional com ferimentos leves. Os bombeiros não souberam informar a causa do acidente. A Prefeitura de Jundiaí sancionou o projeto de lei que proíbe testes que provoquem sofrimento a animais. Agora, como lei, a medida foi publicada na edição de hoje da imprensa oficial do município. Em Votorantim, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei com o mesmo assunto. Segundo o documento, caso não seja cumprida, a licença de funcionamento do estabelecimento vai ser cassada, além de multa que pode chegar a quase R$ 4.000 por animal utilizado. O projeto agora segue para a sanção da Prefeitura. E em Sorocaba, na Câmara de Vereadores, o projeto como este, com o mesmo tema, foi aprovado em segunda discussão e seguiu para a Comissão de Redação e aguarda agora a votação em plenário. Até amanhã, empresas devem ter depositado a primeira parcela do 13º salário. O dinheiro vai beneficiar mais de 82 milhões de brasileiros. Mas acredite, para alguns... Já foi embora. Já rápido assim? Rápido. No total, serão 143 milhões de reais colocados em circulação. Parte desse valor vai movimentar o comércio no fim de ano. Só que uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostrou que a principal forma de utilizar esse dinheirinho a mais vai ser outra. 1 em cada 4 entrevistados vai utilizar o 13º para pagar dívidas. Pagar algumas dívidas que eu tenho, para ver se eu consigo entrar o ano que vem sem dívida. Vou dar uma adiantada nas minhas contas. Esse economista orienta quem precisa quitar dívidas a se concentrar nas contas de maior valor. E olha, nunca é tarde para renegociar. Hoje você tem à disposição esses mutirões de crédito, então procurar o gerente do banco, aproveitando que tem uma quantia para acertar, e depois planejar o seu Natal. A mesma pesquisa aponta que 20% dos trabalhadores, aposentados e pensionistas pretendem guardar o salário a mais. E tem gente pensando em 2014. Eu vou casar, vou estar juntando dinheiro com a minha futura esposa e vamos tentar comprar um imóvel. Eu vou investir. Vai investir como? Vender juros na poupança. Pensando no futuro. Pensando no futuro. É o exemplo de Ana Laura Sanches. Aliás, ela é um exemplo. A atendente de seguradora e o marido registram num site todos os gastos do ano e mantêm as contas em dia. Por isso, não precisaram usar o 13º para quitar dívidas, e sim
vão investir no futuro. A gente está com foco em construção da casa para o ano que vem. Então, tudo que de salário a mais que entra, a gente já está poupando. A gente está fazendo isso desde que a gente casou, né? Para justamente fazer a construção da casa para o ano que vem. Bom exemplo. Pelo terceiro dia, as equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas ao menino de 8 anos no rio Tietê, em Porto Feliz. Hoje, 2 botes dos bombeiros da cidade e um de Tietê percorreram uma extensão de 6 quilômetros a partir do local onde o menino foi visto pela última vez. As buscas seguem amanhã. Por volta das 6 horas de quarta-feira, um grupo de crianças brincava próximo ao rio, no bairro Ponte Nova, quando uma delas caiu na água e desapareceu. De acordo com os bombeiros, as buscas só vão terminar quando o corpo for encontrado. O fim de semana deve ser de sol na maior parte do dia, mas a previsão é de pancadas de chuva à noite. Em Sorocaba, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Tatuí, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Mesma mínima prevista para Tietê, máxima de 24 graus para Itapetininga. Uma pesquisa encomendada pelo Instituto ProLivro mostra que metade da população brasileira é considerada leitora, ou seja, leu ao menos um livro nos últimos 3 meses. Das obras procuradas, a maioria é por mulheres. São milhares de exemplares em centenas de prateleiras. Literatura infanto-juvenil, os livros de dieta, as biografias e principalmente, até nos deixou muito contentes, os livros da área técnica, livros de direito e livros de administração. Segundo a gerente desta livraria de um shopping da Zona Norte, o público predominante por aqui tem entre 15 e 25 anos. Os fãs de livros, né, eles aguardam os lançamentos como se fossem lançamentos de filme mesmo. O local aposta em eventos como Noite de Autógrafos. Humberto Gessinger, vocalista da banda de rock Engenheiros do Havaí, esteve em Sorocaba para lançar o livro 6 Segundos de Atenção. É diferente do clima de show, que geralmente é cercado por muita adrenalina, né? Aqui o pessoal, eu vejo até na maneira como carregam livros, parece que carregam de uma maneira mais carinhosa que carregam CDs, né? Porque a literatura tem esse dom de aproximar mais, eu acho. Seu Paulo é engenheiro e adora folhear páginas. Só que na leitura ele tenta ir além do conhecimento técnico e do ganha-pão. É eclético e lê de tudo, e bastante, 40 livros por ano. Os assuntos são os mais variados possíveis, desde biologia, matemática, sociologia, ciências naturais, música. Ah, se todo mundo fosse assim, não existiria a realidade apontada pelo Instituto ProLivro. Acredite, o brasileiro lê em média 4 livros por ano e só vai até o fim em 2 deles. Já pensou no que está perdendo? Está perdendo mundos de possibilidades, né, Guilherme? Você lê e essas palavras você cria coisas na sua cabeça, você pensa no personagem que está lá, é tudo na sua cabeça. Então, cada pessoa vai ler um livro e ela vai imaginar os personagens de uma forma diferente. O Guilherme adora uma boa ficção científica. Já a Daniele procura pelas biografias de roqueiros. Porque conta mais a história deles, né? Por isso. Você sabe mais sobre a vida deles, o que eles passaram. Se você não tem o costume de ler, que tal essas recomendações de leitura? Um livro bom também, que também é de ficção científica, é o Protocolo Blue Hand. Paixão Emagrece, Amor Engorda. É mais um sentimento mesmo. Que ela fala bastante de comida, que é gostoso, mas ela fala bastante de relacionamento, eu gosto. Culpa das Estrelas. Ah, esse livro é muito bonito. E o Anjo de 4 Patas também. Tá aí, a gente agradece as dicas. O Norte Cidade termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil. E eu te espero amanhã no programa Acesso. Tenha uma excelente noite.